Salud a la carta, y hoy estoy aquí no para compartir con ustedes una receta de cocina vegana, ni para hablarle tampoco de remedios sencillos. Estoy aquí para contarles mi testimonio. Esta presentación se llama Así me hice vegana, mi testimonio. Y he decidido grabar este video porque muchos de ustedes me preguntan cómo fue ese proceso de transformación en mi vida. Pues vamos allá, vamos manos a la obra, le cuento todita la historia. Pues empecemos por el principio. Hace unos 20 años yo vivía en Valencia, España. Ahora vivo en los Estados Unidos. Por aquel entonces conocí, recién llegada de Cuba, España, a una familia que eran vegetarianas. A mí me interesó muchísimo ese mundillo, pero sinceramente para mí era algo totalmente novedoso, era algo nuevo. Esas personas me invitaron a comer en su casa varias veces y allí fue donde probé mis primeros alimentos vegetarianos. Ellos eran más vegetarianos que veganos. Fíjense que al conocer yo aquel tipo de comida me puse a investigar. Yo soy mucho de investigar y me empecé a meter en YouTube, me empecé a meter en lugares donde me pudieran dar información acerca de los beneficios de tener una dieta vegana y sobre todo de los perjuicios que tenía ser omnívoro. Me puse a investigar muchísimo, por ejemplo, en fuentes como YouTube, que hay cosas malas, pero también hay muchas buenas y hay que aprender a ser selectivo. Pues buscando y buscando, me pasaba horas viendo documentales, viendo conferencias. Pero un día hubo algo que llegó a mis manos y aquel documental me cambió para siempre. Ese documental se llama La carne es débil. En ese documental de origen brasileño, pues se exponía todo el sufrimiento que hay detrás de esos hábitos alimenticios omnívoros. O sea, me refiero a comer carnes rojas, a comer carnes blancas, como es el caso de los pescados, de las aves, a comer carnes marinas, como es el caso de los pescados y de los crustáceos, incluso de lo que hay detrás de la industria de los lácteos, de la industria de los huevos. Yo sinceramente les confieso que para mí fue alucinante lo que descubrí en aquel documental, porque yo nunca me había imaginado hasta qué punto los hábitos carnívoros de comer carnes y sus derivados eran perjudiciales para la salud de los seres humanos, para los animales porque les trae mucho sufrimiento y también para el planeta. En ese documental aprendí, o fueron mis primeros pasos. A partir de ahí seguí investigando, pero eso fue, digamos, que lo que marcó un antes y un después en mi vida. Descubrí, por ejemplo, que las personas se enferman muchísimo cuando comemos alimentos de origen animal porque inicialmente nosotros no fuimos diseñados para eso. Aprendí que los animales sufren muchísimo porque son sacados de sus entornos naturales y criados en granjas que realmente las granjas donde se crían los alimentos, los animales de granja que consumen muchísimas personas, es algo de lo que la humanidad debería sentir vergüenza, debería avergonzarse, porque el sufrimiento que tienen esos animales desde que nacen hasta que mueren es realmente impresionante. Entonces, además de eso, aprendí que las fuentes acuíferas, o sea, las aguas, que las tierras se contaminan porque esos animales de granja, que ya son más en cuanto a población que los humanos que hay en este planeta, pues como es lógico pensar, hacen pipí y hacen caca. Y eso va, pues, o termina contaminando las tierras, contamina las fuentes fluviales y todo eso se convierte después en un ciclo vicioso que incluso hace que los alimentos agrícolas de la tierra también surjan, o sea, sean dañados, sean perjudicados cuando se riegan, ya sea voluntaria o involuntariamente, con aguas que tienen residuos fecales de todos esos tipos de animales. Aprendí además en el documental cómo nos hacemos cómplices del hambre que hay en el mundo y realmente hay zonas muy desfavorecidas en este planeta porque la mayor parte de los granos que se cultivan en el mundo no son para el consumo humano, sino para alimentar a los animales que se comen los seres humanos. Y sinceramente yo dije, wow, ¿qué cosa es esto? Para mí fue un despertar alucinante. Ese día,
cuando yo terminé de mirar ese documental, yo estaba perpleja. Les confieso que yo no podía ni dormir. Esto me pasó hace unos 20 años viviendo yo en Valencia, España. Y allí en la tranquilidad del salón de mi casa, las lágrimas me corrían porque yo decía, Dios mío, ¿qué he hecho? O sea, yo era ignorante acerca de estas realidades que hay detrás del consumo de, insisto, de carnes rojas, de carnes blancas como las aves y de carnes marinas, pero también de los pescados, de los huevos, de la leche. Aquella noche yo casi no pude dormir. Al día siguiente, cuando yo me desperté, yo tomé una decisión firme. Yo me dije, yo nunca más voy a ser partícipe de esto. Yo no quiero ser cómplice de este tipo de hábitos que está trayendo tanto sufrimiento a los animales, que me perjudica a mí mismo y que encima está ensuciando este planeta, está ensuciando el planeta Tierra, lo está contaminando atrozmente. Y tomé la decisión de sacar de mi casa todo aquello que yo había visto en el documental. Yo les confieso que soy una persona bien apasionada y cuando me meto, me meto. A veces me toca o me cuesta tomar una decisión, pero cuando la tomo y la tomo con todas las consecuencias. Yo por aquel entonces tenía a mi hija Carla, que tenía unos 15, 16 años, y la senté en el salón de la casa y le dije, mira hija, yo he visto este documental, a mí me ha impactado, pero muchísimo. Estoy que no soy capaz, no atino ni a pensar bien hoy, porque me di cuenta que estamos participando de algo que no deberíamos. Además, no hay necesidad, porque hay muchos sustitutos para esto que estamos comiendo. Para aquel entonces, mi hija Carla, que tenía 15 y 16 años, acudía a la escuela adventista de Sagunto, allá en la zona de Valencia, en la comunidad valenciana. Y esa es una escuela adventista de mi iglesia. Yo soy cristiana adventista del séptimo día y una de las filosofías dentro de mi iglesia siempre ha sido la comida saludable. O sea, está como filosofía a nivel de institución. No quiere decir que los miembros lo practiquen, porque realmente hay muchos miembros que no lo practican. Como mi hija estaba yendo a la escuela adventista de Sagunto, allí ella estaba recibiendo comida vegana, porque en aquellos momentos, al menos en nuestras instituciones, no se servían alimentos a base de animales. Así que yo senté a mi hija en el salón de mi casa en Valencia, España, y le dije, hija, mira, vamos a hacer algo, vamos a decidir sacar de nuestra dieta todos estos alimentos que no son buenos para el hombre, no son buenos para los animales y no son buenos para el planeta. Vamos a sacarlo, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y mi hija me dijo, mamá, a mí me da igual si tú lo quieres hacer, porque de todas maneras yo siempre estoy en la escuela y en el Colegio Adventista de Sagunto no se comen alimentos de origen animal. Así que mi hija me lo puso fácil, me lo puso en bandeja. Le dije, pues ya está. En esta casa no vamos a comer nada más de origen animal, ni nada que pueda perjudicar nuestro cuerpo. Miren, hice lo siguiente. Abrí la nevera, abrí el congelador y mi congelador estaba atestado de todo tipo de alimentos de origen animal, porque en aquellos momentos yo acababa de conocer mi iglesia y no estaba, digamos, muy introducida en este tipo de conocimiento. Solo iba teniendo algunas pinceladas por aquella familia que les comenté al principio, que son adventistas también y donde yo comí por primera vez comida vegana. Pero yo abrí mi congelador que estaba atestado de cuántas cosas hay, porque yo comía de todo. Yo ahora, a día de hoy, le cuento a mi hijo Yare, que ha nacido en este conocimiento, lo que yo comía en aquel entonces. Mi hijo no se lo puede creer. Yo les cuento para que tengan una idea. Yo comía tanto los animales que se consideran como puros en la Biblia, como los que se consideran impuros. Eso está en Levítico 11. Yo les dejo la tarea de que usted lo revise. Yo tenía en mi casa, por ejemplo, bistec de caballo, comía mucho, me encantaban todos estos mariscos y crustáceos, langostas, navajas, clóchinas, gambas, camarones, calamares, o sea, comía de todo. No, los calamares no es un crustáceo. Tenía también en mi nevera en aquellos momentos, por supuesto, todo tipo de pescados. Tenía también pollo, me encantaban las alitas de pollo, me encantaban los muslos de pollo. Tenía filetes de res, o sea, de cuánta cosa animal había. Y yo abrí el congelador y lo saqué todo. Por supuesto, la nevera se quedó sin nada cuando yo saqué todo aquello. Recuerdo que llamé a unos amigos que tengo en Valencia que son rumanos y les dije, ¿saben qué? He decidido hacerme vegana.
Y ellos me decían, Nelly, ¿enloqueciste? ¿Estás seguro? Digo, sí. Y no quiero en mi casa nada más de origen animal. Les dije, yo tengo la nevera, el congelador atestado de cosas de origen animal. Además de los que le había mencionado, por supuesto, también tenía huevos. Y les dije, ¿ustedes quieren que yo les dé todo esto que tengo aquí? Y ellos me dijeron, ¿estás segura que nos quieres traer todo? Porque claro, todo aquello tenía un valor económico importante. Y les dije, sin dudarlo, no quiero comer nada más de origen animal. Me dijeron, bueno, pues si no los quieres traer, tráemelo. Cogí todo, lo metí en una bolsa y se los llevé. Yo les puedo decir que en mi casa nunca más, a partir de ese momento, entraron alimentos de origen animal. Ya sabemos que la dieta saludable es aquella que tiene o pone de lado los alimentos de origen animal, pero también hay otros alimentos que pueden ser dañinos, aunque no sean de origen animal. Pero eso se los contaré en otro momento, como es el caso, por ejemplo, del chocolate, del cacao, que era adicta, pero que también, por la gracia de Dios, lo dejé y lo sustituí por algarroba, que es muchísimo más saludable. Pues le llevé todo aquello a mis amigos y nunca más en mi casa se gastó ni un solo dólar para comprar nada de origen animal. Ahora, yo sé bien que la reforma alimenticia debe ser progresiva porque hay que darle tiempo al cuerpo de que se adapten los cambios, porque nosotros mismos debemos estar instruidos para no adoptar dietas empobrecidas que terminan enfermándonos igual. Pero ya les dije que yo soy muy apasionada y cuando me decido, me decido. Así que les llevé todo a ellos, nunca más compré nada de origen animal, pero me empecé a instruir conscientemente en todo este conocimiento porque yo no podía darme el lujo de que mi hija en aquellos momentos y mi hijo que nació unos años después pudieran sufrir de carencias nutricionales, porque cuando hacemos un cambio así, todos los nutrientes que estábamos obteniendo de fuentes animales debemos buscar sus homólogos en el reino vegetal para que no nos falten esos nutrimentos que son importantes para que podamos tener una vida saludable. Bueno, yo les cuento que fue un proceso difícil porque mentalmente tomé esa decisión, pero la reforma alimenticia debe ser progresiva. Yo no lo hice así porque soy muy impetuosa y como fue en mí algo digamos que abrupto, pues mis neuronas, mis células, mis entrañas a veces deseaban comer esos productos de origen animal que antes me deleitaban. Por ejemplo, yo les cuento. Yo todos los fines de semana, o sea, los viernes en la tarde, recuerdo que cuando vivía en Valencia iba al Corte Inglés, allí en la sección de los pescados, de los mariscos, y me compraba montones de gambas, compraba langostas, compraba calamares, compraba clochinas, compraba todo tipo de estos alimentos del mar que me encantaban. Ese era un regalito que yo mismo me hacía. Además de eso, me iba allí al supermercado y me compraba a lo mejor un chuletón grandísimo de buey o un filete de caballo, de potro, que también me encantaba. Y además de eso, siempre pasaba de camino para allá, para el Corte Inglés, por las típicas tiendas de barrio en las que venden esos pollos que están dorándose, dándose la vuelta, Dios mío, y para mí aquello era de verdad de las cosas que más me gustaba comer. Como somos débiles y mentalmente yo había tomado esa decisión, pero mis células recordaban aquello que me gustaba y que había comido desde siempre, cuando yo pasaba por aquellos lugares, cuando yo olía esos pollos, por ejemplo, yo les decía, oraba así, les decía, Señor, ayúdame, porque tengo ganas de comerme un pollo de eso. Era la verdad. O sea, mentalmente yo había decidido dejarlos de lado, pero había un recuerdo en todas mis entrañas de lo que yo antes comía y anhelaban, me hacían el reclamo de aquellos alimentos que yo sé que no son sanos. Me costó muchísima oración, la transición, pero empecé a orar también de esta manera. En mi casa, en la tranquilidad de mi casa, yo le decía, Padre, purifica, limpia, santifica todos mis sentidos, mis pupilas gustativas, mi sentido del olfato, porque yo sé que en estos momentos está trastocado debido a que estoy comiendo desde que nací alimentos para los cuales yo inicialmente no fui diseñada, porque fuimos hechos cuando Dios nos creó, así está en la historia de la creación, lo que Adán y Eva comían, lo dice bien claro en Génesis 1:29 y Génesis 3:18, comíamos 5 grupos de alimentos, frutas, hortalizas que incluyen las verduras, cereales y pseudocereales integrales y no refinados, legumbres que son frijoles, lentejas, garbanzos y también frutos secos y semillas oleaginosas como las nueces, las almendras,
semillas de chía, semillas de girasol. Así que yo le tuve que pedir mucho a Dios que me ayudara purificando mis sentidos. Y recuerdo que oraba mucho así y le decía, Señor, ayúdame a aborrecer aquello que tú aborreces. Porque entre otras cosas mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo necesito cuidarlo comiendo de los mejores alimentos. Y los productos de origen animal no son los mejores alimentos porque al final estamos hablando de animales muertos, porque nadie se come un animal vivo, eso está claro, animales muertos, y el destino de los seres vivos cuando mueren, ya sea el hombre o ya sean los animales, es la descomposición, es la putrefacción, porque la Biblia dice bien claro, es un principio bíblico, polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Pues a través de una putrefacción en el que entran los seres vivos cuando mueren, que hacen que se llenen de todo tipo de microbios, de parásitos, que son, digamos, los trabajadores que convierten esa materia, que convierten a ese ser muerto en el polvo de la tierra que el Señor dio. Por lo tanto, cuando yo esos alimentos los cocino, yo me estoy comiendo no solo esas carnes, sino que esas carnes están llenas de bichitos, los vea usted o no. Así que yo oraba cuando tomé conciencia de esto, diciendo, Señor, ayúdame a purificar mis papilas gustativas, ayúdame a purificar mi olfato. Poco a poco esa oración el Señor la contestó. Y a día de hoy yo les puedo decir que, por ejemplo, cuando voy al supermercado, yo evito pasar por los lugares donde están la zona de carnicería, la zona de pescadería, porque sinceramente les confieso que me huele a cadáver. Es que es eso, son trozos de cadáveres, son trozos de músculos, son trozos de diferentes partes de animales muertos que están puestos ahí, refrigerados y todo, pero que están puestos ahí. Y si yo incorporo esas células muertas a mi cuerpo, por supuesto que más tarde o más temprano el efecto sobre mí no va a ser el mejor. Hay personas que tienen más tolerancia a este tipo de alimentos que otras, pero más tarde o más temprano siempre nos van a enfermar. Eso por una parte, por eso oraba así. Y por otra parte, cuando tomé conciencia de hasta qué punto yo estaba siendo cómplice del sufrimiento animal al que son sometidos todos estos pobres animalitos de granja, yo dije, no, Señor, ayúdame, 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 pon en mí tu amor para tener amor no solo hacia ti y hacia mi prójimo, sino también hacia esos seres inferiores, esos seres que son sintientes, esos seres vivientes que usted puso ahí para que fueran nuestros compañeros, no para que nos los comiéramos en un filete. Bueno, yo les decía que ese documental marcó en mi vida un antes y un después. Y doy gracias a Dios porque mi hija estuvo también convencida. En aquellos momentos mi hijo Yares no había nacido. Cuando ella nació nosotros éramos veganos y pudimos hacer la transición con un poquito de dificultad por lo que les digo, pero la pudimos hacer bien. Yo recuerdo en aquellos días que mi hija, sobre todo en los primeros meses, yo echaba de menos los pollos y ella los pollos estos que se hacen doraditos, y ella echaba mucho de menos, por ejemplo, las costillitas de cerdo. A mí me encantaban, yo hacía las costillitas de cerdo porque las adobaba con limón, con sal, con ajo, las dejaba de un día para otro y después las freía. Nos encantaba, pero eso no es bueno. El cerdo además es un alimento que es un reservorio natural de montones de parásitos y es un alimento impuro, es una carne impura, así lo decía la Biblia, pero nosotros no conocíamos cuando comíamos esas cosas la iglesia ni las escrituras, lo conocimos después. A día de hoy, y después de haber hecho este cambio, yo agradezco a Dios por la paciencia que ha tenido conmigo y también por la paciencia que tiene con usted, porque pese a haber comido tantas cosas como las que he comido, se me olvidó mencionar ahorita también, por ejemplo, erizo de mar, eso también lo he comido huevas he comido ranas toro, la rana también la he comido, he comido las ancas de rana, he comido los huevos ahora no recuerdo cómo se llama esa, que es como una tortuga gigante. Miren, he comido de cuántas cosas existen, pero Dios es tan misericordioso que me alcanzó con este mensaje de salud, que incluye el hecho de dejar de lado las carnes de alimentos muertos y también sus derivados, y me ha permitido vivir con salud hasta ahora.
el mensaje de salud no solo incluye el tema de la comida, incluye todos nuestros hábitos de vida, incluso la manera en la que tratamos las enfermedades cuando estamos enfermos. Pero el tema de la comida y el tema de las carnes dentro de la comida, porque hay otros alimentos que también son muy perjudiciales, como es el caso del azúcar, pues son básicos para poder vivir con salud. Yo les decía que que lo que a mí me movió a hacer el cambio fue el entender que no debo comer carnes de animales muertos, que no debo comer derivados animales por razones bíblicas, por razones éticas, por razones medioambientales, por razones también, digamos, de sensibilidad humana. O sea, todo eso ha quedado fuera de nuestro plato. Y les dije que el documental La carne es débil marcó para mi vida un antes y un después. En estos momentos yo voy a compartir con ustedes ese documental. Cuando se haya terminado, nos vemos nuevamente. Eu queria muito que este documentário não fosse necessário, mas ele é mesmo indispensável. Acho que todas as pessoas têm o direito de saber o que se esconde por trás desse hábito aparentemente inocente de comer carne. Pode parecer um ato banal, mas ele interfere diretamente na sua saúde, no nosso meio ambiente e no bem-estar dos animais. É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo. A questão do consumo de carnes no mundo está ficando muito complicada por muitos ângulos, né? E esse das consequências sobre o meio ambiente é um deles. É uma atividade humana, agropecuária, que é considerada muito importante, em particular no estado de Santa Catarina. Mesmo assim, pelos impactos que tem, diversos impactos, e eu vou me limitar aos impactos no fato de poluir, estragar o meio ambiente, o impacto sobre os recursos hídricos, em particular, é muito grande. Em 7 anos, dobrou a produção mundial de carne. Ela passou para 250 milhões de toneladas anuais. E isso produz um efeito muito complicado sobre o meio ambiente. Quer dizer, exige cada vez mais área, exige cada vez mais água. O consumo de carne hoje é o maior problema ambiental e social do planeta, ainda que a gente não leia dessa forma. Mas esse é o problema número 1 do planeta hoje. Se a gente quiser resolver o problema da camada de ozônio, o problema da fome no planeta, se a gente quiser resolver o problema da distribuição de renda, da concentração de renda, nós temos que trabalhar o consumo da carne, por mais absurdo que isso possa parecer. Em 50 anos, o rebanho bovino no mundo se multiplicou por 5, passou para 6 bilhões de cabeças. O rebanho de aves passou para 16 bilhões de animais. Santa Catarina, para se limitar à população deste estado, tem uma população humana em torno de 5 milhões de habitantes. Bom, a população suína do estado equivale a 45 milhões de habitantes. Nós vamos ter mais boi que gente no planeta. No Brasil nós estamos ali, quantidade de boi e de gente, né? Se a gente falar de porcos, galinhas, aí a coisa já passou faz muito tempo. Mas na pecuária, na Amazônia, hoje existem 35 milhões de cabeças de gado. Na Amazônia existem 22 milhões de habitantes, né? Neste momento mesmo está em discussão a questão do avanço da fronteira agropecuária na Amazônia. Está muito claro uma coisa, a pecuária foi a principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica, foi a principal responsável pelo desmatamento da Caatinga e foi o principal fator de desmatamento do Cerrado e agora da Amazônia. Ainda uma outra consequência é a de infiltração nos lençóis freáticos e nos aquíferos subterrâneos
dos medicamentos e dos hormônios que têm sido usados com as criações. Isso está se tornando um problema muito grave. A população de suínos é o equivalente a 45 milhões de humanos, pelas dejeições que são 7, 8 vezes o que produz um humano por dia. Isso vai para onde? Vai para pequenos açudes ou, hoje em dia, algumas esterqueiras, e eu digo algumas porque, apesar de diversos programas, não tem um tratamento conveniente. Então, vai para recursos hídricos, para diluição, para diversas disposições finais que não são convenientes. Chegam ao mar 100 milhões de toneladas de nutrientes por ano. E isso está provocando uma disseminação descontrolada de algas que no processo de decadência, de degenerescência e no que afundam, elas também têm graves efeitos sobre a biodiversidade. Em Santa Catarina, os rios estão poluídos a mais de 90%. Os últimos rios classe 1 no estado estão disputados por algumas empresas que, depois de instaladas, exigem uma espécie de monopólio da água por causa da qualidade e elas não deixam de poluir. Então a água doce do planeta está sendo comprometida pela pecuária, basicamente. Fora o que o boi, em termos do que ele tem de estrume, né, fora do que ele coloca de dejetos que podem ter bactérias e vírus na água do consumo humano, né? Sem falar e de outros animais, né? Hoje em dia, no mundo inteiro, você tem em torno de 10 mil pessoas que morrem por causa de doenças veiculadas pela água. E produzir 1 quilo de carne de carne de boi exige 15 mil litros de água, segundo o relatório da Unesco para o Fórum Mundial da Água no ano passado. Enquanto isso, para produzir 1 quilo de cereal, se produz com 1.000 e poucos litros de água. Este quadro foi elaborado pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A FAO traz que um bode precisa de 8 litros por dia, uma galinha de 10 litros por dia, um peru de 20 litros, uma vaca leiteira de 40 litros. Por que isso? Porque considera o total da água necessária para completar o ciclo de criação desse produto. Você, quando exporta 1 quilo de frango, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de milho, você está exportando a água que serviu para isso. Tem países que não podem mais se sustentar, não podem mais produzir os alimentos de sua população, simplesmente porque não tem água suficiente para isso. O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária, já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. A gente só fala em CO2, né, dióxido de carbono, mas não é verdade. Tem os aerossóis, tem o metano, o CH4, né, e tem o CO2. No processo de digestão, o boi com os seus arrotos e as suas flatulências, né, ele gera metano. E o metano, embora tenha uma vida muito mais curta do que o dióxido de carbono, ele permanece menos tempo na atmosfera, ele é muito mais nocivo. Ele é 20 vezes, pelo menos, mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Está proibido na Dinamarca, na Alemanha do Norte, ter essas instalações de produção de suíno, porque é impossível lidar com as consequências dessa poluição. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne, porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis, porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do rio Amazonas, não está no preço da carne.
né? Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui ao sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Que em uma década, de 92 a 2002, mais de 3 milhões de empregos foram fechados nessa área. Quem gera postos de trabalho é a agricultura familiar, não esse modelo do agronegócio. E, além de tudo, quem responde por 70% do abastecimento interno do Brasil, alimentar do Brasil, é a agricultura familiar e não o agronegócio. O agronegócio é para exportação. Então, os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, e principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, né? Basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos. O Brasil deveria ser obrigado, em primeiro lugar, a alimentar a sua população e em condições, digamos, saudáveis, e se sobrar e não houver impacto de saúde, impacto ambiental e outros, ele poderia pensar, eventualmente, em exportar algumas sobras. E tem um outro ângulo da questão, que é o Brasil ficar nessa posição há muitos séculos de fornecedor de produtos primários, né, com pouco valor agregado e com os preços controlados fora do Brasil, são ditados pelas grandes corporações internacionais. Que o potencial consumidor de carne da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, precisa saber que essa carne que vem com cheiro de floresta queimada, ela vem carimbada com destruição da camada de ozônio do planeta, vem carimbada, né, com toda essa cadeia de sofrimento, de problemas que ela significa. Né? Nós estamos falando em sustentabilidade e praticando a insustentabilidade para as gerações vindouras. Os relatórios da ONU dizem que se todas as pessoas no mundo consumissem como norte-americanos, como europeus ou como japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas como a Terra para produzir para eles. A questão não é apenas brasileira, já que outros países são grandes produtores de todos os tipos de carnes, bovina, suína, avícola e caprino, se você quiser. Tem gente que consome carne de cavalo. Essa carne só alimenta 10% da humanidade, 20%, eu não tenho a conta precisa, mas é uma quantidade pequena. É a quantidade que não passa fome, que se deixasse comer carne, não iria passar fome, porque tem outras alternativas, tem dinheiro para outras alternativas. Agora não, quando tem 1/3 da humanidade em condições miseráveis de passando fome, né, ou no limite da fome, nós podemos resolver esse problema imediatamente, liberando o cereal que vai para a pecuária. Então o boi é assim, a opção pelo consumo de carne é sim o principal responsável pela fome do planeta. O Brasil, em 1964, tinha 1% do comércio exterior do mundo, em valor. 40 anos depois, com todos os subsídios e incentivos e todo esse crescimento, ele continua tendo 1% do comércio exterior do mundo, porque os preços são controlados lá fora. Se a gente tivesse hoje a mesma área de pecuária da Amazônia com agricultura, nós estaríamos gerando 20 vezes mais empregos, né? Uma renda muitas vezes maior e provavelmente o impacto também seria menor. Na Amazônia eu conheço mais de 500 projetos bem-sucedidos que mostram uma alternativa para a pecuária aqui, como fazer o artesanato ali, como extrair a madeira de forma sustentável da floresta. Nós teríamos que reduzir a produção, ter outro tipo de produtividade, aí nós voltamos aos valores, isso não é compatível. O nosso sistema econômico capitalista quer acumulação e quer mais acumulação e mais lucro e cada vez mais lucro. Faz isso às custas de tudo. Nós aqui, não eu, porque não como mais carne, decidi que
isso não faz sentido ambientalmente para o meu corpo. Nós é que, enquanto cidadãos aqui do Sudeste, principalmente, consumimos a carne da Amazônia. Então a Amazônia está sendo comida, né, dia a dia, né, e as pessoas não percebem esse ato, né. E a gente fica olhando aí foto de satélite, foto de queimada, é como ficar olhando a febre, não olhando a doença. A doença é a pecuária e o doente é quem come o boi. Então, por muitos ângulos, essa questão das carnes está sofrendo sérios questionamentos, né? Sem falar nas campanhas em defesa do direito à vida dos animais, que mostram a sensibilidade, a inteligência, a linguagem, a capacidade social, uma porção de qualidades das espécies animais, que são todas elas muito mais antigas e muito mais experientes do que a espécie humana. O modo como os animais de consumo são tratados gera protestos no mundo inteiro. Se já não há dúvidas que os animais são tão sensíveis quanto nós, e se sabemos o quanto eles são pacíficos e inocentes, por que tanta dor e tanta injustiça? Essa coisa que a gente tem até no nosso imaginário, dos animais soltos, brincando, não sei o que, lá um belo dia ele vai para a panela e tudo bem, tarará. Isso mudou. Isso não é mais assim. Mas a indústria continua usando esse tipo de imagem e associando as suas propagandas, mostrando que aquele é um produto, que legal, o franguinho tão bonitinho, tá, mas agora chegou na hora de comer, não tem problema nenhum, vai pra panela, né? Então ela se apropria muito bem disso, que faz ainda parte do nosso imaginário, mas que já não tem uma contraparte com a realidade, porque agora é diferente. Estes franguinhos têm uma vida muito triste e curta. Todos nascem numa chocadeira artificial, aos milhares de cada vez. O primeiro ar que eles respiram é impregnado de formol. Dizem seus criadores que assim eles ficam amarelinhos e isso agrada mais aos clientes. Eles nem sabem quem são. Nunca vão poder sentir a presença de uma mãe, nunca vão abrigar-se sob suas asas, ou mesmo ter a oportunidade de ciscar ou correr livremente. São tratados como coisas. Para os criadores, eles são simplesmente um produto. Amanhã sai 162 mil e no sábado 167 mil. O total por semana dessa semana foi 978 mil aves. Isso aqui tem que fazer a seleção, aí depois vacinar. Agora isso aqui não tem aproveito mais, vai tudo para ser triturado. Assim, ó. Esse daqui, na hora de sair, muitos quando tá saindo, eles estão saindo assim, aí outros pintinhos vêm por cima, é muito pintinho, eles acabam não conseguindo nascer. Fraquinho, desidratado, eles não aguentam mesmo. Nasce de 4 pernas, 4 pezinhos assim, ó. Aqui não tem, ó, 2 assim, mais 2 do lado, sem bico, cego, não tem olho, nada. Tem bastante defeituoso aqui. Na base de 1.800 são jogados, todo dia. Terminou o nascimento, vacinas de segunda e é jogado para caçamba.
A gente olha para a galinha e acha que é tudo igual, né? Mas na verdade não existe duas iguais, assim, é como uma impressão digital, assim, cada uma é diferente. A gente procura construir um ambiente, né, em que as galinhas se sintam bem, tranquilas, né? E que elas possam manifestar o seu comportamento natural, que é ciscar, que é reproduzir, que é o galo cantar, a galinha poder tomar os seus banhos de areia, banho de sol, né? Galinhas no sistema convencional, pelo estresse em que elas se encontram, porque elas são criadas dentro de gaiolas, às vezes assim 3, 4 galinhas dentro de uma gaiola de 50 centímetros e sem a presença do galo, né? Elas são vistas como máquinas, então é uma máquina que você enfia a ração por aqui e retira o ovo por aqui. Não tem espaço para andar, para ciscar, para fazer nada, né? Isso provoca um estresse muito grande. E um dos maiores problemas da avicultura convencional hoje é o canibalismo, né? Quer dizer, e para resolver esse problema, logo na fase de pintinho, logo depois que nasce, eles já cortam o bico, fazem a debicagem, para que não ocorra o canibalismo de uma devorar a outra, né? Que é uma degeneração de um comportamento da galinha. Isso não é uma coisa normal, a galinha devorar umas às outras, né? A galinha não é nem carnívora, né? Aí debicando, ela fica com o bico curto, e esse bico curto até é considerado uma coisa boa. Então ela não seleciona mais, ela come de bocada, né? E engole tudo junto, do jeito que veio. O bicho todo dia está com o olho, o nariz e o ouvido buscando os nutrientes, escolhendo. Os animais criados para o abate não podem nunca escolher o que comem. Isso é uma das maiores torturas que se pode fazer para um ser vivo, que tem autonomia prática, né? Que é essa autonomia de procurar os nutrientes no ambiente natural. Então eles colocam antibiótico na ração para não dar doença, porque o ambiente onde elas vivem propicia doença por causa do estresse, por causa do bico cortado. O antibiótico ele não fica só no organismo da galinha, ele sai também, né, junto com os ovos, né? E para estimular a postura também muitas vezes se dá hormônio, né, para provocar a ovulação. E quanto mais antibiótico ela toma, mais resistência aos antibióticos vão surgir no organismo, é necessário dar mais antibiótico e elas ficam mais estressadas, aí precisa cortar o bico e esse é um círculo vicioso. É um exercício de poder nós admitirmos que eles são simples máquinas automatizadas, que não pensam, que não têm raciocínio e assim por diante, que agem só por instinto, porque assim eu posso usá-los ao meu bel prazer, né? Então, o fato de não admitir essa dimensão, chamada de mente, ou psiquismo, ou alma nos animais, é o mesmo mecanismo de exercício de poder que se usava em relação aos escravos, na época de escravatura aqui no Brasil, que faz pouco mais de 100 anos, né? Como é que o clero e outras instituições, mesmo religiosas, conviviam com isso? Admitindo que os escravos não tinham alma. Era uma estratégia de exercício de poder. E abuso do poder é o que nós continuamos fazendo também com as vacas leiteiras. Porque a vaca, como a mulher, só produz leite porque gerou um filhotinho. Para que você possa consumir esse leite, ela tem que ficar constantemente grávida e seus bezerrinhos são mantidos afastados dela para não mamarem. No processo industrial de ordenha, as vacas são obrigadas a produzir 10 vezes mais leite do que produziriam normalmente. E isto provoca muitas dores e inflamação nas suas tetas. O homem é o único mamífero que continua a mamar depois de crescido. Entre os bovinos, os bezerrinhos machos talvez sejam os que mais sofram. Como eles não têm valor comercial, porque não podem procriar e nem dar leite, eles são descartados assim que nascem, ou então vendidos por preços irrisórios. Pior ainda é quando eles são comprados ou criados para produzir a carne de vitela, o chamado baby beef, que é a carne de bezerrinhos machos ainda não desmamados. São forçados a passar a vida inteira no escuro. São alimentados somente à base de leite. Ficam amarrados a correntes muito curtas para que não se movimentem e não criem músculos. A carne de vitela é branca porque os bezerros ficam anêmicos. Eles mal conseguem ficar de pé para ir para o abate.
O mercado de vitela é conhecido como um dos mais imorais e repulsivos mercados de animais do mundo. No Brasil, ele ainda é iniciante e, se não consumirmos, ele não vai crescer. Além de não consumir, podemos divulgar o sofrimento que a carne de vitela ou baby beef trazem embutido. Numa apartação, as vacas ficaram do lado de fora, embarcou-se os bezerros, né? E o caminhão com a bezerrada indo embora, e uma ou duas ou três vacas acompanhando o caminhão e berrando, né? Então aquilo foi fatal para mim, aquilo foi fundamental. Eu falei, não, acho que eu não posso mais provocar isso nesses animais, eu não quero mais isso. Sabe, para criar para isso. E depois pegar essas vacas que serviram tanto tempo, de repente eu ponho num caminhão e levo para um matadouro, não é? Para ser sacrificada daquela maneira, uma marretada na cabeça, uma coisa violenta. Não basta o frango, não basta a carne bovina. Você tem que comer ema, você tem que comer avestruz, você tem que comer carne de caça. Isso aparece o tempo todo. Essa indústria é uma indústria que está muito no início, felizmente ainda. Mas é uma indústria que não para, eles estão sempre tentando empurrar alguma coisa a mais. É um luxo, é uma futilidade humana, você querer conhecer um tipo de carne diferente da que você comeu ontem, sem ter consciência do que causou aquilo, do sofrimento, da devastação, da destruição que causou aquilo. Eu acho isso extremamente fútil, né? Seja por futilidade ou por hábito, sempre que optamos por matar para comer, estaremos causando dor e sofrimento. Pouca gente lembra que os animais que vivem nas águas também são seres vivos, que sentem dor e que, quando retirados das águas, morrem por asfixia ou por descompressão. Como o peixe não pode gemer ou se lamentar de maneira audível, não pensamos que ele pode sofrer, mas ele é tão sensível como qualquer outro animal. Quem for a uma fazenda pecuária vai ver que o animal é queimado, é ferrado, né? Ele é mochado, ou seja, o chifre, evita-se que o chifre cresça, é castrado e ele recebe anabolizantes, né? E alguns usam mais gravemente ainda, contra carrapatos e contra bernes e outras doenças da pele, né? Usam agrotóxicos proibidíssimos no lombo do animal. O processo de abate começa na fazenda, na hora que o pecuarista separa o lote dele para vir para o frigorífico. Daí já começa o manejo para abate. Na hora do abate, eles são tocados. Quanto menos usar choque nessa hora também é interessante. A parte mais estressante são os últimos minutos dele, né? Que ele vê o amigo dele caindo, escuta, mugindo. Ou mesmo ele está confinado num lugar muito apertado, que tem gente em cima e tal. Para mim, aquela parte é mais angustiante dele. Ah, meu Deus. É chamado de pistola pneumática, né? O equipamento que a gente usa para insensibilizar. Ele tem um êmbolo, mais ou menos da grossura do meu dedo. Na hora que o operador aperta o gatilho, esse êmbolo sai, lógico, entra na cabeça do animal e volta. E daí dá aquele abalo no cérebro e faz ele ficar insensível. Daí cai na praia de vômito, é içado, depois de 1 minuto no máximo ele tem que ser sangrado, porque senão ele acaba morrendo. Então ele tem que estar com a circulação dele funcionando para sangrar e escoar o máximo de sangue.
Daí já pode fazer todas as operações de esfola, abertura da barriga, visceração, serragem. Muitos deles, a quase totalidade deles, quando já percebe o que está acontecendo com os outros lá na frente, eles entram em midríase, ou seja, eles ficam com a pupila dilatada. E nessa hora eles descarregam na circulação, certo, uma série de substâncias altamente tóxicas, né, por medo, pavor, né, por impossibilidade de fuga. Então, esses animais, com certeza, eles estão com taquicardia, estão com aumento de pressão arterial, estão com a pupila dilatada, estão com vasoconstrição periférica, né? E isso caracteriza o fato de eles estarem em pânico. E essas substâncias, elas ficam na carne, né? E depois o homem vai se alimentar com isso, tá? Seja a morte deles num desses frigoríficos modelo, ou seja, tá certo, num abatedouro comum. Aquela angústia na rampa ali, nos últimos minutos dele, para mim até hoje. Eu não olho nem para o rosto deles. As pessoas que trabalham em matadouros, né, elas certamente elas têm que sofrer uma transformação, né? Toda aquela sensibilidade humana, né, deve ser abandonada, né? E quando isso ocorre, essa pessoa ela pode deixar, né, de ser um ser humano sensível, né, e até de uma forma irreversível. A gente tem pena quando o cachorrinho da gente morre. Por que a gente não tem pena quando a galinha morre? Agora, se você conversar com pessoas de fazenda e de sítio, eles normalmente não comem o animal que eles criam. A sensação do afeto é que traz essa noção de respeito. Porcos são animais sensíveis, inteligentes, sociáveis e brincalhões. Eles adoram viver em família e são ótimos animais de companhia porque são muito afetuosos. Também são muito curiosos. Já na produção industrial, as porcas grávidas são mantidas em celas tão pequenas que elas não conseguem nem se mexer. Só podem deitar ou levantar. Esta porca prenhe está machucada e muito deprimida. Os leitõezinhos são castrados para engordarem mais. E por incrível que pareça, esse processo é feito a sangue frio. Que direito nós temos de subjugar os animais ao nosso bel prazer para o nosso próprio benefício? Apesar da nossa Constituição Federal estabelecer uma proteção ampla aos animais, vedando a crueldade, apesar da lei dos crimes ambientais também tipificar como crime, maus tratos e abuso, eu não conseguia entender como normal esse tipo de procedimento que se faz em matadouro. Se precisamos de proteção contra a dor e o sofrimento natural e também de proteção contra a dor e o sofrimento que podem advir da ação de um outro contrário aos nossos interesses, do mesmo modo, todos os seres capazes de sentir dor e de sofrer precisam da mesma proteção. O Ministério Público precisa acordar para essa questão, questionar judicialmente tudo que vem acontecendo de forma impune em nosso país. Por que não permitem que a gente entre, visite, grave coisas nos abatedouros? Porque realmente aquelas cenas lá dentro são muito chocantes.
Ao comprar a carne, as pessoas que comem carne, que usam pedaços de animais mortos ou produtos de animais, elas estão, na verdade, pagando para que essa maquinaria de transformação da vida em coisa morta continue funcionando e dando lucro a alguns empresários. O caso mais chocante, assim, eu acho até que é o hambúrguer, né? Que você come um amontoado de carne moída que vem de vários animais, de vários bois. Você não sabe que ele já é uma mistura em que o próprio sentido da vida foi diluído numa massa ali. E você não tem a consciência, principalmente nas grandes cidades, do animal. Aquilo foi parte de um ser vivo. Foi parte de um ser que tinha a sua vida, a sua dor. A roupa que compramos, o cosmético que usamos, a comida que comemos, o lazer que cultivamos, tudo é colocado para nós, naturalizando o uso do animal. Só que as condições em que esses animais estão sendo tratados, estão sendo colocados, é uma indústria totalmente cruel que só usa o animal dentro do limite, acho que insuportável até por eles, e quando eles não produzem mais, eles são descartados como máquinas. Todos os produtos usados hoje na alimentação industrializada, tudo que nós compramos para comer, que vem em pacote, que vem em saco plástico, que vem embutido, que vem em latas, todos os elementos químicos utilizados nesses produtos para garantir sua coloração, aroma e durabilidade foram testados em doses maciças, os elementos químicos, os conservantes, no estômago de animais vivos. A questão é se eles sentem dor ou não como nós. E isso não há dúvida, porque não precisa ele falar que sente dor. O simples fato dele se afastar de alguém que tenta machucá-lo e prejudicá-lo, é um sinal de que ele está tentando se preservar. Eu vi tantas cenas, tantas coisas que ficaram tão marcadas, que evidenciaram o sofrimento dos animais, que um determinado dia eu disse para mim mesma, nunca mais eu quero participar disso. Nenhum animal mais vai ser abatido para que eu coma a carne deles, né? Eu adotei aquele lema, os animais são meus amigos e eu não me alimento dos meus amigos, né? Pelo menos do ponto de vista de carne, a gente se alimenta fluidicamente deles, porque o que eles têm para nos oferecer, em termos de companhia, em termos de afetividade, em termos de lealdade, é uma coisa maravilhosa. Olha o perfume de uma horta, a beleza de uma horta, de um pomar. Isso sim é uma coisa assim, natural, uma coisa que todo mundo se admira, fica embevecido, né, com o perfume, com o ato de arrancar uma fruta de uma árvore. A comida vegetariana, ela é linda, né, porque ela é um desfile de cores, né, um quadro, né, maravilhoso, né, onde você tem roxo, azul, amarelo, né, vermelho, verde, claro, sempre com abundância. Isso tudo é vida, não é? É isso que as pessoas têm que aprender. O teor de força de vida que tem naqueles alimentos, né? Você comer um alimento fresco, por exemplo, ele tem muito mais vitalidade do que um alimento que não é fresco, né? A fruta fresca, ela tem uma qualidade de energia que a ciência não descobriu ainda. Essa energia viva, né? Que tem as frutas oleaginosas, que tem os grãos, né? Que tem as frutas assim suculentas. Arroz, feijão, mandioquinha, abobrinha, saladas, verduras, legume, isso é maravilha, isso é vida, é muito bom. A carne, ao contrário, é mortiça, né? A carne não tem... A carne, de fato, ela, se não tiver sal e tempero vegetal, ela não tem gosto nenhum. Muitas pessoas falam, não, carne, tem que comer carne para ter saúde. Não estudaram. Eles são reprodutores de um conceito, de um viés conceitual que existe aí, até dentro, por incrível que pareça, dentro das escolas de medicina, dentro das escolas de nutrição. Aí isso ainda é um atavismo, ainda é vem ainda do tempo da barbárie do homem das cavernas, né? Quer dizer, de queimar bicho, né? Matar um bicho, sangrar um bicho e comer. Uma criança de 3 anos esfomeada, né? Se ela é colocada numa sala, tá? Com um coelhinho e uma maçã, né? Será que ela comeria o coelho, tá certo? Com o pelo e os intestinos e os ossos, tá? E brincaria com a maçã, ou ela comeria a maçã e brincaria com o coelho? Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente dizer se o homem é carnívoro ou não. Você pega
um salame, né, italiano, um presunto bonito, que você vê um comercial na televisão cortando aquela folha bonita do presunto enrolando, né? E assim, sofisticaram só o método, mas a base é a mesma. Quer dizer, o homem está matando os bichos e está se envenenando por isso. Quer dizer, é uma vingança, né? O porco se vinga. O presunto, né? Ele tem gordura saturada, ele tem nitrito de sódio e potássio, ele tem corante, ele tem antibiótico, ele tem hormônio. Quer dizer, é uma vingança, porque isso produz uma quantidade enorme de doença. E geram também materiais assim que são altamente tóxicos também, responsáveis pela formação de câncer, até mesmo no local, no intestino mesmo. A incidência de câncer de intestino grosso assim duplicou de uma década para cá. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. As pessoas têm intestino preso por uma alimentação rica em pães, em farinhas brancas e açúcares, né? E depois comem muita carne, elas têm uma via ali entupida, não é? e putrefante. Isso tudo também passa para dentro do nosso organismo. Vai comer uma carne que está no açougue, congelada, para conservar. Aí você tira essa carne, descongela, já começa a entrar em estado de putrefação, ou seja, deteriorar. Esse apodrecimento, tá, ele é inexorável. Isso é, a vida daquele ser foi embora, tá, e ele começa a apodrecer. E o homem que ingere essa carne, ele está ingerindo todas as bactérias, tá certo? Que são especializadas em destruir aquela carne e fazê-la voltar ao estado inicial, que é a terra. No seu organismo vai ficar quantas horas, ou até algum dia, um dia ou dois, vai ficar no seu organismo deteriorando e putrefando. Até logo, eu não quero saber não. As pessoas se enganam muito quando acham que a carne nutre. A carne não nutre, a carne é indigesta. Ela fica mais tempo no estômago. A diversidade que você tem, né, principalmente de micronutrientes, iodo, cobre, zinco, cobalto, uma série de micronutrientes que você tem numa diversidade grande de vegetais e cereais, né, você não obtém na carne. Quem é que já ouviu falar? Quem é que tem um amigo que diz que tem carência de proteína? Eu não conheço ninguém. O que tem é excesso de gordura, excesso excesso de proteína. É isso que tem. Sempre um velho surrado clichê, um pretexto de que, mas sem carne, como é que eu vou obter as minhas proteínas? Né? Quer dizer, aí a gente sempre colocando, mas o boi, ele não come carne, tem proteína, as proteínas que você come dele vêm de onde? Não tem carne nenhuma. O orangotango come frutas, e a primata também, e tem uma musculatura fortíssima. O próprio arroz, que é pobre em proteína, tem de 8% a 9%, que é o que a gente precisa consumir por dia. O resto é mito da proteína, gerada por essa mesma indústria que tem interesses a defender, mas que pode se transformar para atender uma nova tendência mundial. Um dos grandes pretextos aí dos chamados carnívoros é assim, mas a gente quando vai comer fruta tem agrotóxico, então eu como carne que não tem. Ledo engano. A gordura animal é muito mais saturada, portanto ela retém mais o DDT, os inseticidas e essas coisas que são colocadas como pseudodefensivos agrícolas. Ela comendo um alimento com agrotóxico, uma dosinha homeopática todo dia, aquilo vai minando a saúde da pessoa e vai um resfriado aqui, uma gripe ali, uma diarreia e tal, essas coisas todas que muitas vezes a pessoa não atribui aos alimentos, mas a gente sabe que isso vai acumulando no organismo da pessoa e a conta da farmácia no fim do mês também fica mais cara, né? A criança não se desenvolve quando ela não come carne, ela cresce pouco, ela fica deficiente em alguma coisa, né? Essa é uma questão que muitos pais se colocam. Muitas crianças não querem comer carne, elas são de nascença. Então, por mais que os pais insistam, por mais que forcem, ela não aceita carne. Outras passam a aceitar, mas porque houve uma insistência muito grande. Muitas mães vêm aqui sabendo que nós temos essa linha, então elas não estranham. Algumas ainda perguntam, mas não vai fazer falta carne? Digo, absolutamente. Quanto mais tarde ele souber que existe a tal da carne, melhor. Eu conheço essa questão, né, profissionalmente, através dos meus clientes, né, os quais muitos são vegetarianos desde há mais de 20 anos, e também em relação aos meus filhos, né, que são todos vegetarianos, né, são bastante saudáveis, né, não são absolutamente imunes às doenças, obviamente, porque
Nós vivemos num ambiente que não é natural, né, um ambiente artificial, mas eles têm um excelente desempenho na escola, né, são crianças adoráveis, né, e assim eu observei, né, com todos os clientes que eu orientei desde há mais de 20 anos. Para os pais também é importante que eles se abram para isso, que os profissionais de saúde forneçam subsídios para que eles se tranquilizem, porque legitimamente eles ficam preocupados. Por quê? Porque é o que está dito aí. Existe uma ditadura, né, de informação que só passa essa informação, que é equivocada, inclusive. E frequentemente eu dizia, né, para as pessoas, era muito curioso isso, né, que elas não podiam comer carne. E as pessoas, elas sempre colocavam, mas o meu frango, um frango eu posso comer, o peixe eu posso, né? Quer dizer, a carne branca, a tal da carne branca. Carne branca é uma grande ilusão, a história da carne branca, né? Eu sou vegetariano, só como carne branca. Para quê, né? Carne branca. Carne branca é bicho, né? É animal também. O ser vegetariano para mim é uma questão filosófica mesmo, uma questão de vida. Eu acho que a gente aprende a ter mais generosidade sendo vegetariano, em todos os sentidos. Você tem que escolher mais. Você escolhe o que você compra, você escolhe o que você come, você escolhe com quem você convive também. Um ser humano é aquele que é capaz de fazer coisas conscientes, tomar uma decisão porque ele sabe que alguma coisa está errada, né? E ele realmente persistir naquilo por um tempo suficiente. 1956, deixei de comer carne, estou vivo, estou legal, estou saudável, felizmente, estou forte, ó. Tô bem. A revolução é individual. Não adianta mais hoje, a revolução do mundo hoje não adianta mais pegar em armas, não adianta você pegar internet, etc. É sempre individual. A revolução pessoal mudou. Assim, eu não vou comer carne porque eu não quero. Não é só porque os bichinhos sofrem, não é só. É por saúde, é por tudo, né? É por um conjunto de coisas, né? São as decisões invisíveis, aquelas que você, no momento que você aperta uma descarga, a quantidade de litros de água que você está consumindo, no momento que você está lavando um prato, no momento que você está na prateleira dos supermercados, não tem ninguém te patrulhando ou te cobrando. Não, são essas decisões invisíveis multiplicadas por milhares, centenas de milhares, milhões, é que vão alterar a demanda da carne ou a demanda de outros produtos. Penso que o supermercado é o grande campo de reflexão política, quando se tem que abolir um costume pelo fato de ele ser moralmente injustificável. Porque é no supermercado que eu alimento o trabalho, o sistema de produção daquelas mercadorias. O segredo do vegetarianismo está no consumo, ou melhor, no não consumo, ou no consumo consciente. E se a gente puder realmente levantar como bandeira do vegetariano ser um consumista, mas um consumista do bem, uma pessoa que passe a consumir a bondade, a alegria, os alimentos e os produtos super bem selecionados. Essa nova geração, se tivesse uma chance maior de ter mais opções vegetarianas, olha, daria maior lucro. Não estou falando em termos, não, vamos nos desligar da matéria. Não, vamos nos ligar à matéria, mas de um jeito legal, de um jeito melhor, de um jeito mais saudável, até para a sociedade como um todo, assim, né? Nós somos um nicho consumidor e nós queremos produtos. A gente tem muita dificuldade de achar esses produtos e nós queremos. E tem indústrias que já estão se dando conta disso. O vegetarianismo é, assim, o primeiro passo, eu vejo, em direção a esse resgate, né, em direção a esse novo tempo, essa nova consciência, assim, mais plena, mais holística, global, como a gente tem pensado. Para a gente construir um mundo melhor, a gente necessariamente vai ter que rever essa questão da alimentação e tirar a carne do cardápio. Eu acho que essa nova postura, ela faz parte ou seja, ela vem de encontro a aumentar ou a proporcionar o nível de dignidade que o ser humano quer merecer. O planeta clama por paz. A gente tem que começar a praticar a paz num ato que a gente faz todos os dias. Às vezes 3 vezes por dia ou até mais, que é comer.
Enquanto assistimos este vídeo, esses crimes contra a natureza continuam acontecendo no mundo inteiro. Enquanto comemos, dormimos ou trabalhamos, os matadouros estão funcionando 24 horas por dia. Fica claro que só deixar de comer carne já não é suficiente. Temos que trabalhar pela compaixão dos animais, divulgando aquilo que agora sabemos. Fazer palestras, filmes, escrever artigos para jornais, revistas, conversar com nossos amigos. Para os animais, não importa o que sentimos ou o que pensamos. O que importa para eles é o que fazemos. Tremendo el documental, ¿verdad? A mí se me había olvidado decirle, antes de proyectarlo, que hay que ser valientes para ver ese tipo de información. A mí, sinceramente, me estremeció todo ese conocimiento. Le he pedido perdón a Dios muchísimas veces por haber sido cómplice de toda esa cadena de destrucción y de sufrimiento, y le he pedido que me dé la fuerza de voluntad para poder vivir en todo sentido de una mejor manera. Yo le invito a usted a hacer lo mismo. No hace falta comer alimentos de origen animal para obtener nuestros nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, todos los elementos que nosotros necesitamos, que son nutrientes insustituibles para vivir bien, los podemos encontrar a través de las plantas. No hace falta que estemos ayudando a contaminar el planeta ni creando tanto sufrimiento en otros seres sintientes, como es el caso de los animales, ni tampoco que nos arriesguemos a enfermarnos como lo hacemos cuando comemos células muertas. Ese ha sido mi testimonio. ¿De qué vivo ahora? Como esto que ven aquí, como mucha fruta, como muchas hortalizas que incluyen las verduras, como muchos cereales y pseudocereales integrales, como frutos secos y semillas oleaginosas, como también legumbres. Ese es el alimento que Dios dio para nosotros, el alimento que no trae consigo sufrimiento y que además llena de salud a todas nuestras células. Pásate a Vegana, te he contado mi testimonio. Espero que muy pronto me cuentes el tuyo. Les quiero mucho. Bendiciones del cielo. Bye.